O Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a fazer a cirurgia que ele precisa, né? Atrasou pra caramba, atrasou tanto quanto pôde. Os advogados do Bolsonaro falaram já há vários dias que ele estava precisando dessa cirurgia, fizeram ultrassom, mostraram ultrassom moderno, dizendo que está precisando de cirurgia, não sei o que lá. O Alexandre de Moraes insistiu numa perícia da PF, a perícia da PF chegou na conclusão de que ele precisava mesmo fazer a cirurgia o mais rápido possível. Aí ele autorizou a cirurgia agora, quarta-feira, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, vai ser a cirurgia do Bolsonaro, nessa semana que vem agora, né? E aí tem a outra parada. Depois disso, ele negou a ida à prisão domiciliar, ou seja, depois da cirurgia, Bolsonaro vai ter que voltar para a PF. O que é um absurdo, né? A gente sabe que uma cirurgia dessa aqui, ó, médicos detalham a cirurgia de Bolsonaro e afirmam que o ex-presidente deve ficar internado. É um risco ele voltar para a cadeia, voltar para a PF, porque, de novo, né, é uma cirurgia, é uma coisa que, mesmo cirurgia leve, você tem riscos associados a isso, né? E, de novo, o pessoal tende a falar que não, que é besteirinha. Não, caramba, o Bolsonaro sofreu uma facada no intestino. É uma coisa seríssima, ele sofreu inúmeras repercussões desse atentado contra ele em 2018, né? Enfim, uma maldade do Alexandre de Moraes, mais uma maldade do Alexandre de Moraes nessa história. Agora, tem muita gente dizendo que isso aqui é só o Alexandre de Moraes fazendo cara de durão, que no final das contas Bolsonaro está cada vez mais próximo da prisão domiciliar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por O Dia Mais Quente do Ano, amante rabuda e gostosa do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o lado positivo, como a gente falou, a Polícia Federal confirmou que havia a necessidade de fazer uma cirurgia no Bolsonaro, todo mundo sabia disso, os médicos dele sabiam disso, é uma coisa totalmente esdrúxula, como eu expliquei. Tipicamente, no sistema prisional brasileiro, quando algum médico, algum advogado de defesa exige cirurgia para o condenado, é automático, nenhum juiz quer ficar botando o nome dele lá no negócio, ah, não vai fazer cirurgia não. Aí depois o cara morre lá, tá o teu nome dizendo que não vai poder fazer cirurgia, né? Então é só maldade do Alexandre de Moraes mesmo que levou ele a criar caso, criar empecilho, atrasar a coisa, jogou o Bolsonaro para fazer a cirurgia em cima do Natal, na época festiva e coisa e tal, uma coisa absurda, mas pelo menos autorizou a cirurgia. Vai acontecer na quarta-feira agora, né, véspera de Natal. E aqui, ó, os advogados pediram a Moraes autorização para que Bolsonaro deixasse a PF, onde cumpre pena, e fosse submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital de Brasília. Isso acabou que isso foi marcado então para essa quarta-feira, e essa é a situação, né? O Moraes afirmou durante a instrução processual que Bolsonaro praticou tanto reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão, quanto atos concretos visando a fuga e coisa e tal. Aquela idiotice sobre a tornozeleira do Bolsonaro, que, como eu falei para vocês, aquele negócio da tornozeleira realmente ia pegar mal contra ele, mas enfim, é um absurdo isso, né? Então ele negou a prisão domiciliar, mas autorizou ele a fazer a cirurgia na quarta-feira, né? Médicos detalham a cirurgia que Bolsonaro vai fazer e afirmam que o ex-presidente deve ficar internado, né? Defesa do ex-presidente não comunicou ainda ao STF a data escolhida do procedimento, mas, segundo estão dizendo, é na quarta-feira, que o ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro e, de acordo com médicos, os exames mostraram que a parte do intestino que estava se projetando para fora da parede abdominal durante a chamada manobra de Valsalva, que aumenta a pressão interna do abdômen. Diante dos achados clínicos e de imagem, ele será submetido a um tratamento cirúrgico denominado sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, não vou ler esse nome aqui. Enfim, vai fazer uma cirurgia, né? E que programaram um procedimento chamado bloqueio anestésico do nervo frênico para a questão do soluço que ele está sentindo. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar, que seria o mínimo esperado nesse caso. Todo mundo sabe que o Bolsonaro não tem condições de ficar na PF. E a gente sabia que o Alexandre de Moraes queria poder dizer que o Bolsonaro ficou preso na PF um tempo, para poder, por questões políticas e coisa e tal, mas que muito provavelmente iria botar ele para casa de novo depois, porque não tem como, essa ideia de que o Bolsonaro ia fugir. Como ia fugir, cara? Tinha um monte de policial no lado da casa dele ali, não tem o que dizer, né? Enfim, a visão de muitos analistas políticos, segundo aqui a analista política Edilene Lopes, após a Polícia Federal concluir sobre a necessidade de cirurgia do ex-presidente, ele pode conseguir cumprir pena em casa, né? Embora o Alexandre de Moraes tenha dito que ele não vai cumprir prisão domiciliar,
Convalescência pós-operatória pode ser o primeiro passo para que Bolsonaro deixe de cumprir medidas restritivas na sede da Polícia Federal. O ex-presidente Bolsonaro, com esse diagnóstico da perícia médica, está cada vez mais próximo de uma prisão domiciliar, que é um pleito antigo, não apenas da defesa, mas também da base do ex-presidente, né? Isso reforça a necessidade dele ter acompanhamento médico, que seria muito melhor em casa do que na PF. O Alexandre de Moraes já conseguiu o que ele queria, que é o gesto político de poder dizer que Bolsonaro ficou preso na PF, igual o Lula, e agora já pode acabar com essa lambança que ele arrumou, né? É lógico que ele sabe qual que é a preocupação deles. Eles queriam só fazer isso mesmo, mas eles estão vendo cada vez mais de que eles não conseguiram matar o Bolsonaro politicamente. Ao contrário, o Bolsonaro continua mais vivo do que nunca. Esse é o grande problema desse pessoal. Eles sempre foram num crescente de crueldade com o Bolsonaro, né? Primeiro, deram um jeito de botar o dedão na balança lá para Bolsonaro perder a eleição. Eles achavam que isso ia ser suficiente para tirar Bolsonaro do pleito. Bolsonaro não morreu. Ah, vamos tornar Bolsonaro inelegível. Tornando ele inelegível, ninguém vai querer mais amizade com ele, acabou e coisa e tal. Tornaram ele inelegível com base em bolota, né? Ah, porque ele fez uma reunião com embaixadores e não sei o que lá, então tá inelegível. E, de novo, achavam que isso ia acabar com o problema. Não, não acabou com o problema. O pessoal continuou gostando do Bolsonaro. Aí inventaram o negócio, ah não, porque ele roubou joias, falsificou cartão de vacina, importunou baleia, roubou mexerica, fez um monte de merda, arrumaram um monte de merda lá para dizer que o Bolsonaro tinha feito coisa de errado, achando que aí o povo não ia gostar mais do Bolsonaro. O que mudou? Bolota. Aí inventaram o tal do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Não, porque agora temos que condenar. Não, mas quando a gente condenar Bolsonaro, que tá no juiz foi lá e determinou e condenou e coisa e tal, aí acabou. Aí o povo não vai querer mais saber do Bolsonaro. O que aconteceu? Né? Continua a mesma coisa. Continuou o apoio ao Bolsonaro do exato mesmo jeito, da exata mesma forma, né? Esse é o desespero do Alexandre de Moraes. Ele já estava, ele já atingiu todos os objetivos que ele queria no final das contas. Mas ele está chocado com o fato de que ele não conseguiu o objetivo principal dele, que era o objetivo final dele, que era matar politicamente o Bolsonaro. Não conseguiu, né? Enfim, e o Bolsonaro continua com um apoio muito grande. Primeiro, o Tarcísio continua fazendo um empenho muito grande para o STF conceder a prisão domiciliar ao Bolsonaro. Isso é visto como uma coisa muito importante nessa história pelo caráter humanitário, tá? Isso não muda nada do ponto de vista político, do ponto de vista da direita, porque se o Bolsonaro for para a prisão domiciliar, ele vai ficar em casa com guarda na porta, igual estava antes, ou seja, não tem nada que mude de forma sensível a situação do Bolsonaro. Mas é mais conforto para ele vai estar em casa, né? É uma situação mais confortável para ele. Então, até o ex-presidente, o Collor de Mello, eles fizeram isso, né? Botaram um tempinho o Collor de Mello na prisão e depois botaram para ficar em casa, né? Então, isso daqui tem uma pressão muito grande para isso acontecer. O próprio Flávio Bolsonaro colocou um post aqui dizendo, ó, muita gente me pergunta todos os dias, como está o ex-presidente, como podemos acompanhá-lo, por que não vemos mais publicações? E aí ele explicou aqui, ó, na verdade é que nesse momento as redes sociais do Bolsonaro estão suspensas. Não é possível postar, responder ou comunicar por lá. Isso cria um vazio, um silêncio que não representa o nosso povo. Por isso eu peço a todos que sempre encaminhem, que caminharam com o presidente, acompanhem por aqui. Eu vou atualizar, informar, prestar contas e defender tudo aquilo que acreditamos juntos. O jogo vai ser duro, existirão covardias, injustiças, tentativas de nos calar, mas o povo brasileiro nunca desistiu da verdade, da liberdade, da família e de Deus. Ninguém vai silenciar milhões de brasileiros. Se você segue o presidente Bolsonaro, eu peço, me siga também. Se não para substituir ninguém, mas para manter viva a voz de quem sempre acreditou no Brasil. Sigam, compartilhem, participem, unidos, fortes e firmes, em oração, perseguiremos adiante juntos e vamos resgatar o nosso Brasil. Então eu fiz essa campanha aqui, eu também compartilhei isso daqui, eu estou seguindo o Flávio Bolsonaro, evidentemente, e recomendo que vocês sigam também para ter esse caminho de contato com o Bolsonaro, né? Eu acredito que não vai durar muito tempo. Isso aqui a gente está vivendo já na maldade, no restinho da maldade do Alexandre de Moraes. Nem o pessoal que está apoiando ele mais apoia isso daqui, porque em termos políticos ele não vai conseguir nada além disso. O que mais que ele pode fazer contra o Bolsonaro? Não tem mais o que fazer, só matar o Bolsonaro. Não acredito que ele chegue nisso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.